Os fatos relevantes dessa semana, desses últimos dias, nós vemos um deputado federal que está promovendo uma caminhada e ela tem tido a cada dia mais adeptos. E a questão que tem sido nos trazida a respeito disto é se é certo ou errado que um crente em Cristo participe de um movimento como este ou apoie esses movimentos através das suas redes sociais ou deixe de apoiá-los. Em questões assim, nós não podemos determinar simplesmente o certo e o errado. Eu creio que o caminho não é nesse sentido. Mas o caminho daquilo que é lícito ou não é lícito para um filho de Deus, para um salvo em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos apresenta três grandes imperativos na condução da nossa vida, na condução das nossas ações, das nossas atitudes. E esses três grandes imperativos são lei, princípio e liberdade. O que é lei? Lei é aquelas questões onde a palavra de Deus se pronuncia claramente sobre uma circunstância, sobre uma ação, onde nós não temos dúvida se aquela ação é certa ou errada. Por exemplo, a própria lei de Moisés, nos 10 mandamentos, diz: não furtarás. Não há dúvida nenhuma que o furto é uma ação pecaminosa e não aceita por um filho de Deus. Agora, desta lei, não roubarás, nós tiramos princípios. Por exemplo, se você, como um filho de Deus, encontra uma carteira na rua, em algum lugar, e há valores nessa carteira, é certo ou errado que você fique com aqueles valores para você, uma vez que você os encontrou, você não os furtou ou roubou de ninguém. O princípio tirado da lei é que se há como você identificar o dono daquele valor, é certo que você procure restituí-lo daquilo que ele perdeu. Se há como devolver aquilo que você encontrou, é certo que você faça isso. Mas que se não houver como identificar o dono daquele bem, não será pecado se você permanecer com ele e usar para o seu próprio benefício. Ou seja, é um princípio tirado de uma lei. Então, leis e princípios são questões imutáveis, eles valem para o ontem, para o hoje e para o amanhã. Ou seja, eles têm valor imutável quanto às nossas ações, quanto às nossas atitudes. Agora, quando nós entramos na questão da liberdade, nós estamos falando de uma área da nossa vida onde não há verdades absolutas, onde não há absolutos ou princípios ou leis bíblicas que nos digam exatamente o que fazer em determinada circunstância. Notem, não há nenhuma lei bíblica e nenhum princípio bíblico que proíba um crente de participar de um movimento como o que foi citado. Não há nenhuma lei ou princípio bíblico que proíba que este crente manifeste a sua opinião respeitosa quanto a esse movimento, seja positiva ou negativa. Exatamente porque esse tipo de ação entra dentro daquilo que Paulo cita na carta aos Coríntios como liberdade, no sentido de citarmos que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui a liberdade não significa que você pode fazer algo ou que você deve fazer algo, mas que você tem a liberdade de realizar aquilo enquanto suas ações estiverem em harmonia com o caráter da palavra de Deus. Quando nós tratamos de liberdade, há três categorias que nós devemos colocar essa liberdade para nós concluirmos a respeito das nossas ações. Primeiro, é a liberdade no sentido de fazer aquilo que é biblicamente melhor. Quando a palavra de Deus não nos dá uma lei ou princípio sobre algo, uma boa diretriz é fazer aquilo que glorifica o nome de Deus, que edifica os meus irmãos em Cristo e que testemunha aos infiéis, aos incrédulos, que eu sou um servo de Cristo. Então, a atitude biblicamente melhor, ela tem essas características. Agora, pode ser que a atitude a ser tomada em determinada circunstância
se encaixe naquilo que é biblicamente aceitável. Significa que a atitude continua sendo lícita, ela não é pecado, ela não coloca em risco, não me coloca diante de uma escravidão, mas também não serve de testemunho, ou seja, não vai inspirar alguém a servir melhor a Cristo, a render-se a Cristo. É uma atitude simplesmente aceitável, mas ela pode também chegar ao nível de ser simplesmente tolerável. Ela não vai envergonhar o nome de Deus, não vai trazer prejuízo ao Evangelho, não vai produzir um efeito negativo no meu testemunho, mas é simplesmente a satisfação do meu desejo, da minha vontade. Então, quando nós olhamos para o direito ou não de um cristão participar de movimentos políticos, como que está ocorrendo nessa semana, nós devemos enquadrá-lo na questão da liberdade. E ao enquadrá-lo na questão da liberdade, há duas coisas que eu creio que são muito importantes. Primeiro, a mesma liberdade que você tem de participar de um movimento assim é a liberdade que o seu irmão tem de não participar. Então tenha muito cuidado quanto a apontar o dedo ou acusar alguém que não tem o mesmo pensamento que você, chamando-o de omisso ou de qualquer questão assim, porque ele não está apoiando ou participando da mesma forma que você. Ambos estão agindo conforme a sua liberdade. Então tenha cuidado com isso. A segunda questão diz respeito àquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 8, 9, quando ele diz: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Uma questão importante é que você pense também em como pessoas que são neófitas, ou seja, se converteram há pouco tempo, elas vão observar a sua ação. Há muitas coisas que nós não fazemos, mesmo sendo lícitas, porque podem trazer prejuízo à consciência de um irmão ainda fraco na fé. Então, se aquilo que você faz trará prejuízo àquele que ainda não tem a sua fé bem estabelecida, madura, você deve repensar se realmente vale a pena fazer isto. Então, dentro dessa questão, deste fato relevante desta semana, eu creio que a palavra de Deus nos conduz assim e seremos sábios em obedecê-la.